Olá amigos do canal Viajando pelas Terras Potiguares. Hoje você vai conhecer a cidade de Vera Cruz, uma das mais tranquilas e aprazíveis cidades da região agreste potiguar e, por que não dizer, do estado do Rio Grande do Norte. O destaque desse belíssimo lugar são suas terras ricas e férteis, responsáveis pela pujante produção de mandioca e seus derivados, tendo a farinha e a goma como seus principais produtos de exportação. E para tornar essa história ainda mais interessante, nosso canal chegou na cidade justamente no mês do seu aniversário de 60 anos, trazendo este presente especial para os veracruzenses. Um belo passeio pelos aspectos culturais, sociais, religiosos, geográficos e históricos dessa bela cidade. Os povos originários das terras de Vera Cruz foram os jundiás, indígenas da etnia tupi, que habitavam toda a costa do litoral brasileiro. Há registros do século XVIII da presença desse povo nessas terras, indicando que, por volta de 1780, as áreas hoje pertencentes aos municípios de Vera Cruz, Lagoa Salgada e Bom Jesus foram de fato território dos jundiás. Sobre esse aspecto, a comprovação arqueológica, através da descoberta de artefatos como peças de cerâmica encontradas nas proximidades da nascente do rio Gulandi, atual distrito do Cobé. Os primeiros registros da presença de colonizadores no que hoje se denomina Vera Cruz datam do século XIX, através de uma propriedade pertencente a um fazendeiro chamado Antônio de Vasconcelos, denominada inicialmente de Periperi, e se localizava nas proximidades do riacho Vera Cruz. O mestre Câmara Cascudo, em suas pesquisas, acreditava que foi a propriedade quem deu nome ao pequeno riacho e não o contrário. Este é um dos pequenos detalhes dignos de registro dessa história. Sucedendo ao primeiro proprietário, instalou-se em Vera Cruz Alexandre Rodolfo de Vasconcelos, fixando residência e atraindo novos moradores para os trabalhos agrícolas, visto que, desde sempre, suas terras férteis foram consideradas de excelente qualidade, sem falar na fartura de águas doces de suas várzeas. Foi também nessa época que foi erguida a primeira capela do Divino Espírito Santo, administrada pelo padre Targino Paulino de Carvalho, que também participou da construção da primeira escola, sendo assim um dos primeiros mestres na alfabetização dos poucos moradores da pequena povoação. O desenvolvimento ocorreu lentamente ao longo do século XIX. E em 1874, Vera Cruz era citada como um povoado aprazível e agradável, digno de um futuro certo e seguro. Com a virada do século, Vera Cruz seguiu sua vida campesina, atraindo moradores de outras cidades e até de outros estados. Há registros da presença de muitos paraibanos que, atraídos pela bonança das terras, se instalaram no povoado e passaram a trabalhar na cultura do fumo, obtendo imediato sucesso no novo negócio. Durante várias décadas, Vera Cruz foi destaque na produção dessa cultura na economia potiguar, como o maior produtor de fumo do estado do Rio Grande do Norte. Convém lembrar que até então, Vera Cruz era uma povoação pertencente ao município de São José do Ipibu, o distrito de Vera Cruz. Em consequência do crescimento do povoado, em 24 de dezembro de 1953, foi criado o distrito com a denominação de Vera Cruz, através da Lei Estadual número 910, subordinado ao município de São José do Ipibu, o município de Vera Cruz. No início dos anos 60, em decorrência da situação de esquecimento e descaso com o distrito por parte da Prefeitura de São José do Ipibu, ocorreu um movimento em prol de sua emancipação, tendo à frente Manuel Nerino e Geraldo Cabral. Vera Cruz era um dos distritos mais distantes da sede do município de São José do Ipibu, com estradas precárias, onde raramente o prefeito aparecia, geralmente só nos períodos de eleição. E foi justamente
após as eleições para prefeito de São José do Mipibu, em 1962, vencida por Hélio Ferreira, que seu Nerino e seu Geraldo procuraram Antônio Honório e Dr. Floriano, líderes da oposição em São José, e lançaram o pleito de emancipação do distrito. Antônio Honório e Floriano tinham ligações próximas com políticos da capital, dentre eles o deputado federal Gessé Freire e João Aureliano, deputado estadual. É de sua autoria o projeto de lei, aprovado em 26 de março de 1963, elevando o distrito de Veracruz à categoria de município, através da Lei Estadual número 2850, sendo desmembrado do município de São José de Mipibu. A primeira eleição no município só vai ocorrer em 1964, quando foi eleito o senhor Luciano Lopes de Freitas, vencendo Natália Pinheiro e tornando-se então o primeiro prefeito do município de Veracruz. A bandeira de Veracruz é composta por um retângulo na cor branca, simbolizando o espírito pacífico de sua gente. Em seu interior se encontra o brasão do município, postado sobre uma cruz nas cores azul e amarela. No campo central do brasão se encontra uma imagem de folhas de mandioca, simbolizando a principal cultura agrícola do município, com o nome da cidade postado logo abaixo. No campo inferior aparecem as figuras de telhas e tijolos na cor marrom, simbolizando os produtos de olaria, também presentes em sua base econômica. Personalidades de Veracruz. Manuel Nerino Filho. Seu Nerino, como é popularmente conhecido, é um ex-funcionário da antiga SUCAM, um órgão pioneiro do Serviço de Saúde Pública no Brasil, que era responsável por ações preventivas, como também de combate e erradicação das grandes endemias nas cidades interioranas do país entre as décadas de 50 e 60. Seu Nerino chegou em Veracruz no ano de 1954 para coordenar os trabalhos dessa entidade, fazendo frente em várias campanhas de combate à extossomose, malária, doença de Chagas e febre amarela, doenças consideradas perigosas naquela época. Além desse importante trabalho dedicado à saúde pública, outra faceta interessante de seu Nerino foi seu envolvimento na vida política da cidade, desde a época do então distrito, sendo um dos autores do movimento que culminou com a emancipação de Veracruz do município de São José do Mipibu. Monsenhor Antônio Paiva. O Monsenhor Antônio Paiva iniciou seus estudos no seminário de Olinda, de onde partiu para Roma, local de sua ordenação como sacerdote em 1871. Foi colega de seminário do cardeal Joaquim Arcoverde de Albuquerque, primeiro cardeal da América Latina e do Brasil, com quem manteve fraterna amizade até sua morte. Antônio Xavier de Paiva assumiu a paróquia de Santana em São Joaquim, em São José do Mipibu, em 1895, local onde permaneceu até o dia 6 de junho de 1930, a data de sua morte. Após a virada do século, já na década de 1920, recebeu a ordenação de Monsenhor. Monsenhor Antônio Paiva foi além da carreira eclesiástica, exercendo importantes cargos políticos ao longo de sua vida, dentre eles o de chefe da Intendência de São José do Mipibu, um cargo equivalente ao de prefeito na atualidade. Um fato curioso chama a atenção na vida do Monsenhor Paiva. Sua militância política partidária era divergente da dos seus parentes de Monte Alegre. Por essa razão, diziam que ele não tinha muita simpatia pelo lugar, chegando a construir uma estrada alternativa de São José até Veracruz, só para não passar por Monte Alegre. Essa estrada existe até hoje e ficou conhecida como a Estrada do Padre. Teodósio Paiva. O Major Teodósio Paiva, como era conhecido,
ocupou vários cargos em sua vida pública, exercendo entre os anos de 1904 e 1907 a administração das obras públicas do estado do Rio Grande do Norte. O ponto alto de sua carreira foi a presidência da Intendência de Natal, entre os anos de 1919 e 1924. Lembrando que o cargo de intendente era correspondente ao de prefeito na atualidade. Durante sua gestão, foi construído o novo prédio da Prefeitura de Natal, inaugurado em 7 de setembro de 1922, obra na qual se empenhou durante toda a sua construção. Francisco Cabral da Silva, mais conhecido como Chico Cabral, foi um comerciante, industrial, agricultor, pecuarista, músico, professor e político. A ficha do homem é longa e sua fama na região do Potengi é de uma grandeza sem igual. Foi prefeito de São Paulo do Potengi por 3 mandatos, tendo sido o primeiro prefeito constitucional do município. Chico Cabral também fez história em São Pedro do Potengi e é considerado como um dos 4 fundadores do município. Nas eleições de 1972, foi eleito pelo voto direto como o 6º prefeito de São Pedro do Potengi. Jonas Pinheiro Borges, bacharel em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Jonas Pinheiro Borges fez carreira política no estado do Amapá. Jonas Pinheiro faz parte de uma leva de veracruzenses que migraram para a região norte do Brasil nas décadas de 1970 e 80. Em 1995, foi o último prefeito nomeado de Macapá, a capital do estado. Em 1990, foi eleito senador pelo PTB, exercendo o mandato de fevereiro de 1991 a fevereiro de 1995. Antônia Viegas Cabral, popularmente conhecido como Dona Totinha Cabral, nasceu em junho de 1934 no município de Santo Antônio. Chegou em Veracruz em 1947, ainda menina, com apenas 13 anos de idade. Em 1953, casou-se com o veracruzense João Tavares Cabral, com quem viveu grandes parcerias ao longo da vida, destacando-se nos ramos do comércio de tecidos e de medicamentos, sendo considerada uma das pioneiras dessa área. Nos primórdios, devido à carência de médicos e enfermeiros na região, Dona Totinha chegou a fazer alguns procedimentos básicos de saúde, como aplicação de injeções e pequenos curativos, chegando ainda a auxiliar algumas mães em trabalho de parto. Mulher corajosa e movida por uma fé católica fervorosa, criou sozinha seus 11 filhos, após sua viuvez, que ocorreu aos 43 anos de idade. Um deles é o Marcos Cabral, atual prefeito de Veracruz, pelo 4º mandato. Francisco Nunes Pinheiro Borges, mais conhecido por Dr. Chagas, é um renomado médico cirurgião formado pela UFRN com especialização em cirurgia oncológica pelo Instituto Nacional do Câncer, realizada no Rio de Janeiro. De volta a Natal, passou a atuar como médico e foi também professor do Departamento de Medicina da UFRN. Atualmente, reside na capital, onde atua como médico na Clínica de Oncologia e Mastologia de Natal. Na vida pública, exerceu o cargo de prefeito de Veracruz por 2 mandatos. Adebal Ferreira da Silva, professor por formação, licenciado em Letras pela UFRN, atuou por quase 20 anos como professor em Natal e Veracruz, onde também exerceu os cargos de diretor de escola e de secretário de Educação Municipal. Como secretário, procurou melhorar as estruturas físicas das escolas, adotou a nomeação de professores titulados com magistério à época e estabeleceu um plano de melhoria nos salários dos professores, que recebiam algo em torno de 10% de um salário mínimo. Em 1988, passou no vestibular de Direito e, após concluir o curso, afastou-se da educação, passando a advogar. Fez pós-graduação em Direito e Cidadania e um mestrado lato sensu, melhorando sua formação. Trabalhou
como assessor de várias entidades sindicais e federações. O SINT, o Cincinnati, o STTR e a FETARNE foram alguns deles. Foi também assessor jurídico da deputada Fátima Bezerra e do vereador Júnior Rodoviário. Em 1992, foi agraciado com o título de cidadão veracruzense, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à cidade de Veracruz. Atualmente aposentado, tem se dedicado à literatura, escrevendo cordéis sobre os mais variados temas. Um deles conta a história da cidade de Veracruz em versos. Aspectos geográficos. Com 12.789 habitantes, Veracruz é o 59º município mais populoso do estado do Rio Grande do Norte, com uma densidade demográfica de 127,77 habitantes por quilômetro quadrado. 56,26% dos seus habitantes ocupam a zona rural, enquanto que 43,74% vivem na zona urbana. Destes, 49,9% são homens e 50,1% são mulheres. A zona rural é composta por vários povoados, dentre eles Cobé, Sítio de Santa Cruz, Ponta de Várzea e Papagaio, que são considerados os mais destacados. Sua localização está na mesorregião do Agreste Potiguar e desde 2009 faz parte da região metropolitana de Natal. Limita-se ao norte com Macaíba, ao sul com Monte Alegre, ao leste com São José do Mipibu e a oeste com Boa Saúde e Macaíba. A cidade está a 37 quilômetros de Natal, a capital do estado, e a 2.393 quilômetros da capital federal, Brasília. O clima é o tropical chuvoso, com um regime de chuvas concentrados nos meses de março a agosto. As temperaturas oscilam ao longo do ano, em torno de 22 e 30 graus. A bacia hidrográfica é composta pelos riachos Veracruz, Pituba e Gulandi. As principais lagoas são Genipapo, Sítio de Santa Cruz, Papagaio e Eusébio. A economia de Veracruz. A economia veracruzense sempre foi pautada pela produção de mandioca e seus derivados. Houve alguns ciclos intercalados pelo plantio de fumo e abacaxi, interrompidos por problemas de mercado e por pragas. Na verdade, quem sempre segurou a onda foi a mandioca. Com sua abundância de terras férteis, facilitadas pelo relevo plano e por sua fartura de água doce e de boa qualidade, Veracruz é considerada hoje uma das maiores produtoras de farinha de mandioca do estado do Rio Grande do Norte. Com 19 casas de farinha licenciadas, a maioria delas com equipamentos de produção modernos, tendo em várias etapas sistemas mecanizados, Veracruz produz aproximadamente 3.400 toneladas de farinha por ano. Outro derivado que vem ganhando espaço nos últimos anos é a goma de mandioca, item básico para a produção de tapioca, uma das iguarias consideradas patrimônio cultural da culinária do povo potiguar. São produzidas 4.500 toneladas de goma de mandioca por ano nas terras de Veracruz. O artesanato de Veracruz. O artesanato em Veracruz se apresenta em duas vertentes bem particulares, algo muito diferente do que se chama de lugar comum quando se trata desse assunto. Através do trabalho de dois excelentes artesãos, são produzidas peças de grande qualidade, algumas delas consideradas únicas. O Rei do Pilão. O nome dele é Dedilson Ramos, um agricultor que conseguiu desenvolver uma técnica diferenciada na confecção de pilões de madeira. Acostumado na dura lida do campo desde a infância, seu Dedilson encara um toco de sucupira, sua madeira preferida, durante dias, esculpindo verdadeiras obras de arte, com o auxílio de ferramentas rústicas,
como machado, formão, escopo e grosa. Observem que a matéria-prima é o toco da árvore, uma das partes mais duras por se encontrar debaixo do solo na sustentação das raízes da planta. São peças consideradas únicas, visto que não existe uma linha de produção e cada toco de madeira tem suas particularidades de cor e de textura. Outra curiosidade do artesão é sua veia poética, através da citação de versos, muitas vezes feitos de improviso para alguns de seus fregueses. Reza a lenda que, numa certa ocasião, ele vendeu uma de suas peças para uma senhora de Lagoa de Pedras e, após declamar um verso, a cliente ficou tão satisfeita e tão encantada que encomendou mais duas. Seu Dedilson, elegantemente, provou que, além de sua comprovada competência como artesão, a poesia também é a alma do seu negócio. As mulheres de fibra de Veracruz. Além da farinha, um dos principais produtos de exportação de Veracruz é o coco. Assim sendo, os coqueiros fazem parte da paisagem em quase todos os quadrantes do município. O que pouca gente sabe é que um subproduto dessa cultura, a fibra extraída de suas palhas, é responsável pela produção de belíssimas peças de artesanato. Dona Maria dos Anjos é uma das mulheres que consegue transformar as finas e delicadas fibras em peças de rara beleza. O processo de extração da fibra é considerado extremamente minucioso, uma vez que cada um dos fios é retirado e limpo um por um. Para se ter uma ideia, em apenas uma palha de coqueiro é possível extrair de 300 a 500 fios da finíssima fibra. Dona Maria dos Anjos já expôs seu trabalho em várias feiras, promovida em algumas capitais do Brasil, e já ganhou o prêmio Top 100 do Sebrae. A cultura em Veracruz. Em novembro de 2009, a Associação de Desenvolvimento Sustentável e Cultural da Juventude de Veracruz foi contemplada com equipamentos para a formação de uma banda de música pelo Programa de Desenvolvimento Solidário das Setas. Após a regimentação de alunos, em sua grande maioria crianças e adolescentes, em 12 de junho de 2010, apenas 7 meses depois, a Filarmônica de Veracruz fez sua primeira apresentação. Seu primeiro maestro foi Leonardo Santos Tomé, bacharel em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e atualmente a banda é regida pelo professor Wallace Batista da Silva. Desde então, a Filarmônica de Veracruz, como ficou denominada, participa efetivamente dos eventos oficiais do município, como também de programas culturais, cívicos, religiosos e atendendo ainda convites para apresentações em municípios vizinhos. O Boi de Reis de Sítio de Santa Cruz. Por volta dos anos 1950, algumas marujas andavam pelo sítio de Santa Cruz. Elas vinham de Redenção, Laranjeira do Abdias e até de Belém, na Paraíba. Alguns jovens da comunidade, como Belchior, Posidônio, Chico Pedro e Baltazar, resolveram então aprender o foguedo. Por volta de 1962, seu Jovelino e Zé Moura montaram uma maruja e começaram a brincar. Passavam dias se apresentando pelo mundo afora para brincar e sobreviver. Seu Jovelino e Zé de Moura já faleceram e o grupo passou por uma reestruturação em 2010, através do projeto Não Deixe Meu Boi Morrer, patrocinado pelo Banco do Nordeste. Foram adquiridos novos figurinos e arregimentados novos componentes, com ênfase no público jovem e nas crianças, conseguindo assim manter vivo esse magnífico foguedo do folclore potiguar nas terras de Veracruz. A religiosidade em Veracruz, a matriz do Divino Espírito Santo. Os primeiros registros
relacionados à religiosidade em Veracruz ocorreram no século XIX, através da construção de sua primeira capela dedicada ao Divino Espírito Santo. O responsável pela obra foi o senhor Alexandre Rodolfo de Vasconcelos. Durante vários anos, a pequena capela foi cuidada pelo padre Tagindo Paulino de Carvalho. Esta capela foi demolida em 1855 pelo capitão Teodósio Xavier de Paiva, dando-se início então à construção de uma igreja. A obra foi iniciada pelo padre Bernardino de Sena Lustosa, sendo concluída pelo padre Antônio Xavier de Paiva, em 1894. O padre Bernardino de Sena Lustosa foi um dos autores do projeto arquitetônico que seguiu as orientações da freguesia de Santana de São José. Uma curiosidade na construção da igreja foi o uso de uma bússola na indicação correta das coordenadas geográficas, visto que o templo deveria ficar numa posição que permitisse a entrada de luz solar, fornecendo a iluminação nas áreas internas. Ao longo do século XX, ocorreram algumas alterações na estrutura interna da igreja, algumas delas promovidas pelo Monsenhor Antônio Barros, antigo vigário da paróquia de Santana e São Joaquim, a qual Veracruz era vinculada, a paróquia do Divino Espírito Santo. A desvinculação da paróquia de Santana e São Joaquim só veio a ocorrer em 20 de outubro de 2008, data em que foi criada a paróquia do Divino Espírito Santo, tendo o padre Flávio Bezerra da Silva como seu primeiro pároco. As festividades do Divino Espírito Santo. As festividades do padroeiro acontecem no final do mês de novembro, durante 9 dias, quando são realizadas novenas na sede da paróquia. Dentro da programação promovida pela igreja, ocorrem quermesses diárias, com a realização de jantar, bazar, apresentações culturais e leilão. No último domingo do mês, se encerram as festividades, quando ocorre a grande procissão do Divino Espírito Santo, momento em que centenas de fiéis percorrem as principais ruas da cidade, finalizando com a realização de uma missa na Igreja Matriz. A Capela do Cobé, outro capítulo interessante da religiosidade em Veracruz, ocorreu no distrito do Cobé, o maior do município. Trata-se da primeira capela de Santa Luzia, construída na década de 1950, num terreno doado pelo senhor Pedro Joaquim dos Anjos. Suas obras foram iniciadas em maio de 1959 e concluídas em dezembro desse mesmo ano. A construção da capela foi custeada com doações dos devotos do Cobé e de diversas outras localidades. A responsável por essa obra de arrecadação foi Dona Adaíse Anjos de Paiva, atualmente viúva de seu Eronides, com quem foi casada por 17 anos. Dona Adaíse foi também a primeira catequista do lugar, preparando inúmeras crianças para o sacramento da primeira comunhão. Um fato curioso nessa história foi a realização de uma primeira missa nesse local, ocorrida numa pequena palhoça, coberta com palhas de dendezeiro, retiradas das áreas próximas na nascente do Golandi. Isso ocorreu em maio de 1959. A inauguração da pequena capela, construída em alvenaria, ocorreu no dia 12 de dezembro de 1959, durante as festividades da padroeira Santa Luzia. Outro fato curioso dessa história foi a doação da primeira imagem da padroeira de Santa Luzia, trazida da cidade de São Paulo, através de uma encomenda do senhor Eronides Alves de Oliveira, um católico fervoroso e devoto da santa. A pequena e histórica Capela do Cobé foi demolida e em seu lugar foi erguida uma nova igreja. A Capela do Eusébio, a história da menina Joaquina. Essa história curiosa nos foi contada por uma senhora de 98 anos, Dona Maria de Jesus. História essa que ela ouvia quando pequena do seu pai. Certo dia,
uma menina chamada Joaquina, veio de uma localidade próxima a Boa Saúde, em companhia do seu pai, para visitar seu padrinho, chamado Miguel Caboclo. Na volta para casa, ela pediu ao pai para dar uma parada, porque ela precisava de fazer uma necessidade fisiológica e assim adentrou no mato. Depois de perceber que a menina estava demorando muito para voltar, ele foi procurá-la e a encontrou morta. Não se sabe a causa. Imagina-se que tenha sido por uma picada de cobra. No lugar onde ocorreu essa tragédia, foi fincada uma cruz e posteriormente foi construída uma pequena capela. O fato é que, até os dias de hoje, chama atenção o costume de muita gente do lugar considerá-la santa, fazendo promessas e alcançando milagres. No seu interior, é possível encontrar várias peças de exvotos, uma tradição católica em sinal de agradecimento por uma promessa muito conhecida na região Nordeste. A própria Dona Maria de Jesus nos conta que alcançou uma graça através de Joaquina, conseguindo a cura de um ferimento na perna que não sarava. Dona Maria de Jesus ainda nos contou que, no passado, havia festejos na capelinha do Eusébio para a jovem Joaquina e até missa já foi celebrada lá. O pai de Dona Maria de Jesus foi vaqueiro do Monsenhor Paiva, no início do século XX, nas terras do sítio Pitombeira. O que nos leva a crer que esse episódio ocorreu no final do século XIX. A imagem de Santa Filomena. Outra história curiosa do universo de Veracruz é a imagem de Santa Filomena. Não se sabe a data correta desse episódio. O fato é que o senhor Luiz Cúcio Cabral decidiu fazer uma homenagem após a morte de sua mãe, que se chamava Filomena, encomendando e trazendo de Portugal uma estátua de bronze de Santa Filomena. A imagem, que pesava cerca de 80 quilos, foi colocada sobre o túmulo de Dona Filomena no cemitério do Alecrim, na cidade de Natal. Há cerca de 15 anos, um dos seus netos, que sempre fazia visitas ao túmulo da avó, encontrou a imagem arrancada e jogada no chão do cemitério. A família então recolheu a imagem e fez uma limpeza num objeto, trazendo então para Veracruz e entregando para os cuidados de Dona Totinha, que decidiu então doar para o acervo da Igreja do Divino Espírito Santo. A imagem hoje se encontra entronada num nicho seguro da Igreja Matriz. Bem, amigos, chegamos ao final de mais uma viagem, nos despedindo da agradável e aprazível Veracruz. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E vamos seguir viajando pelas terras potiguares.